Como destruir um país? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano. Crie um decreto de Estado, mesmo que seja inconstitucional, e coloque o TSJ para assumir as funções do Legislativo. Até os funcionários públicos começam a ser perseguidos. Diante das mobilizações e manifestações, a resposta do mandatário foi o estado de exceção por 60 dias. Em decreto publicado no dia 16 de maio, com a cobertura de ser estado de exceção e emergência econômica, Com essa condição, ele receberia poderes sobre as áreas de segurança, energia e distribuição de alimentos, mas para Nicolás, tal necessidade se devia a essas ações dos opositores. Ele dizia que tentavam lhe dar um golpe de Estado, e era isso que fazia com que o povo passasse pelas necessidades que passavam. A queda de braço continuou com a rejeição do decreto no parlamento, sob a alegação de que era inconstitucional pelo fato de ter sido apresentado de forma unilateral pelo executivo. E a oposição entrou em petição para coletar assinaturas contra a permanência de Maduro no mandato. Sua réplica foi falar que o Congresso, com maioria opositora, não tinha mais legitimidade. Ele declarou em entrevista algo que foi quase uma profecia sobre o que veio a ocorrer no ano depois. Não espero nada de bom do Congresso. É uma questão de tempo para ele desaparecer, porque não representa o nosso interesse nacional. Se Chávez queria implantar uma ditadura em 2012, era certo que Maduro queria silenciar o parlamento opositor já em 2016. Era óbvio que o problema iria para a Corte Maior, a qual, como também era de se esperar, apoiou o executivo, afirmando que quem tinha agido de maneira anticonstitucional foi o parlamento. Essa decisão foi por si assustadora, pois constitucionalmente é ao Legislativo que se atribuiu o poder de decretar um estado de exceção. Todos se perguntavam como uma corte que tem por função julgar a constitucionalidade de uma ação dos demais poderes ignora exatamente a Constituição? Mas, afinal, a questão não era constitucional, e sim política, mais especificamente ideológica. O próprio argumento do TSJ mostrou isso quando declarou que o decreto editado unilateralmente pelo mandatário, obedece à necessidade de proteger o povo venezuelano e suas instituições, as quais foram, objeto de ameaças internas e externas e de ações para desestabilizar a economia e a ordem social do país, O curioso é que essas medidas não foram para buscar soluções econômicas para a crise, mas sim para exercer controle sobre o povo. Um dos casos que mostram a dimensão do comportamento do governo foi quando houve uma revolta com reprovação violenta em Caracas, porque o presidente ordenara que estabelecimentos deveriam fechar as portas e não mais vender alimentos para as pessoas que estavam nas filas. Havia indivíduos que estavam esperando havia horas, mas Maduro queria que a comida fosse distribuída pelos comitês de bairros, os quais estavam nas mãos dos chavistas. Além disso, demonizando sempre a oposição. Em agosto, ele ordenou que os funcionários públicos que apoiavam o referendo, assinando a petição solicitada pelos opositores, tinham 48 horas para deixar seus cargos, mesmo que a lei proibisse a demissão de funcionários públicos por motivos políticos. Em declaração, a direção do PSUV afirmou, pessoas que são contrárias à revolução e ao presidente não podem permanecer em cargos de direção nos ministérios, instituições públicas, governos e prefeituras, Ou seja, a ordem legal era irrelevante, só a razão política e ideológica tinha sentido. A violência contra os opositores não parava, e ainda em agosto Daniel C. Barros foi novamente preso, sendo arrastado de sua casa durante a madrugada e levado de ambulância. Segundo sua esposa, Patrícia Gutierrez, os agentes chegaram por volta das 3 horas da manhã do horário local, sem aviso prévio, e levaram o seu marido em uma ambulância, dizendo que ele passaria por exames médicos, mas levaram-no para a prisão.
A questão é que a oposição vinha declarando que ocorreria uma onda de protestos para permitir que fosse autorizada a consulta popular sobre a antecipação de novas eleições, e o governo afirmou que Cebarros queria fugir antes dos protestos, ou seja, queria fazer o que fosse necessário para calar os opositores. O próprio ministro do Interior declarou, aspas, as evidências compiladas nos permitem continuar a avançar nas necessárias investigações para prevenir, detectar e neutralizar qualquer ato que tenha como objetivo desestabilizar nosso sistema democrático. Fecha aspas. E não só aumentou a repressão, como também conseguiu em setembro que o CNE suspendesse o referendo, sob a alegação de que tribunais penais tinham entrado com ação acusando que havia fraudes em ao menos 5 regiões, obrigando a paralisação da coleta de assinaturas. Era necessário, pois nesse momento as pesquisas apontavam que se conseguiria coletar o número mínimo. Por isso, o governo adotou essa medida por intermédio do CNE. A jogada era simples. Pela legislação, os prazos de coleta de assinaturas, autenticação delas e organização da consulta popular tinham de ser cumpridos, o que colocava uma data limite para a coleta terminar, levando a que o referendo se desse antes de 10 de janeiro de 2017, pois, segundo a Constituição, se acontecesse até esse prazo, seriam convocadas novas eleições. Se ele caísse para depois dessa data, quem assumiria seria o vice-presidente, Aristóbulos Sturis, até o final de 2018. Dessa forma, mesmo que ocorresse o referendo e Maduro fosse afastado, o regime se preservaria e os opositores teriam de enfrentar nova batalha, com novos elementos, recomeçando a luta em um cenário no qual teriam de mudar as armas em pleno combate. Seria algo como trocar o pneu com o carro em movimento. Com a medida do CNE, ficou impedido que qualquer consulta pudesse ser realizada antes da data limite, jogando-a para qualquer momento ao longo do primeiro semestre de 2017, mas fora do prazo, caso conseguissem fazê-lo. Em resposta, a oposição fez acordo e aprovou declaração no parlamento de que Maduro estava realizando uma, aspas, ruptura da ordem institucional, fecha aspas, ao impedir a coleta de assinaturas. A interpretação foi de que o TSJ, o CNE, mais 7 tribunais regionais e o governo tinham dado um golpe de Estado e estavam instaurando uma ditadura. A declaração foi aprovada e houve agressões dentro do parlamento. No mesmo ato, exigiu-se a substituição dos magistrados do Tribunal Supremo de Justiça, que estavam totalmente comprometidos com o chavismo. A razão era para, aspas, garantir a independência de poderes e o respeito ao Estado de Direito, fecha aspas. Além disso, levantou-se também a verificação de um problema curioso, uma suposta nacionalidade colombiana de Maduro, algo ilegal para a ocupação do cargo presidencial, e a criação de uma comissão para, aspas, restituir a ordem constitucional, fecha aspas, bem como fazer com que as Forças Armadas, abre aspas, não obedeçam nem executem qualquer ato ou decisão que sejam contrários aos princípios constitucionais ou prejudiquem direitos fundamentais do povo, fecha aspas. Maduro reagiu declarando que aquilo era um golpe parlamentar e conclamou os seus partidários a irem às ruas. Estes gritavam que a Venezuela não era o Brasil, fazendo referência ao impeachment da ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. As manifestações e os embates nas ruas eram constantes. E, em dezembro de 2016, os opositores responderam novamente no Congresso, aprovando declaração pela qual o presidente era responsabilizado pela crise, pela ruptura constitucional e por violação dos direitos humanos, mesmo que tenha ocorrido uma tentativa de diálogo mediada pelo Vaticano, que fracassou após a retirada da MUD, pois a oposição percebeu que o governo estava ganhando tempo, não aceitava quaisquer pontos de convergência e não cumpria qualquer acordo. E se você gostou desse vídeo,
Deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.